Boa tarde. Eu era muito pequena, muito criança, quando meu pai e minha mãe perceberam que eu tinha uma habilidade e a coordenação para dançar. E minha mãe, uma pessoa muito sensível, estimulou isso. E aos 6 anos de idade eu entrei na Escola Municipal de Frevo, comecei a ter aulas com o meu grande mestre, Nascimento do Passo, e fui me aprimorando tecnicamente e me profissionalizando como dançarina. Ainda muito nova, eu participei de vários concursos em Recife, concursos de dança, e comecei a ganhar alguns prêmios. Eu ganhei o concurso de Passo do Recife, Rainha Mirim do Carnaval, aí fui tricampeã do Festival de Dança de Joinville, que era o maior da América Latina na época. E comecei a dar entrevistas, aparecer nos jornais, divulgar em programas de rede nacional a dança do frevo. Viajei recebendo convites para trabalhar nas feiras internacionais de turismo no exterior, e aí fui para vários países pelo mundo dançando. Então, desde criança, eu tinha que lidar com a sensação de ser diferente das outras crianças da minha idade. Enquanto os meus amigos estavam estudando para a prova, estavam brincando, se divertindo, eu ficava barganhando com os professores as minhas faltas, porque eu viajava, porque eu ia treinar, porque eu ia participar de festivais. E essa sensação de ser diferente também, ela se exaltava ainda na escola de frevo, porque era uma escola frequentada principalmente por crianças e jovens muito carentes. Então, eu era uma menina de classe média, branquinha, filha de médica, de engenheiro, num ambiente de pessoas muito carentes. Então, eu realmente tinha a sensação de ser diferente. Eu tive privilégio e sorte de ter estrutura afetiva e material para desenvolver minhas habilidades. Só que eu não tinha consciência de que eu tinha sorte e privilégio. Eu achava que o que me diferenciava das pessoas era porque eu era especial. Eu escutava isso de muitos adultos, né? Eles diziam: nossa, você é uma menina prodígio, você nasceu com a estrelinha no seu peito, nasceu para brilhar. E eu absorvia aquelas mensagens e começava a achar que tudo dava certo na minha vida porque eu era especial. E, contraditoriamente, tinha um sentimento de ser diferente, eu também tinha que lidar com um tipo de solidão e de isolamento, porque eu não me sentia comum. E isso fez com que eu começasse a perceber que tinha alguma coisa errada aí em ser especial. Porque eu via que as pessoas gostavam de mim pelo que eu era, pelo que eu fazia de bom. As pessoas gostavam de mim pelo que eu exercia bem. E não pelo que eu era de verdade. Na intimidade mesmo, quem me conhecia era a minha família. E na minha adolescência eu tive vários atritos com a minha irmã, ela que o diga. Eu era muito egocêntrica, tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer o valor das outras pessoas. E eu vi que eu tinha que lidar. Eu vi que eu tinha que lidar com duas flairas. Aquela que o mundo elogiava, que as pessoas aplaudiam, que estava no palco desde pequena. E aquela que era frágil, insegura, cheia de vaidades. E aí, a vida como é, aos 14 anos eu machuquei meu joelho e fiquei impossibilitada de dançar por uns dias. 5 anos depois, aos 19, eu machuquei novamente meu joelho e aí eu fiquei impossibilitada de dançar por um tempo maior. Fiquei quase 1 ano afastada da dança. E foi um período muito difícil, de muita dor, porque eu estava tendo que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha conquistado como pertencimento, como dançarina, né? Então, por 1 ano, eu não tinha esse recurso. E foi importantíssimo para eu poder me enxergar,
de outro jeito, né? Quando eu voltei a dançar, que eu vi que eu podia voltar a dançar, eu entrei numa grande crise sobre ser artista, porque para mim não fazia mais sentido ser aquela bailarina colorida que dava saltos e que representava a cultura popular de Pernambuco. Isso já soava meio falso. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer com essa dança? O que é que eu faço com esse frevo? Que corpo que vai representar agora esse meu estado de espírito, esse lugar que eu tenho buscado? E aí, dentro desses questionamentos, eu, junto com a minha amiga, Bela Maia, que dirigiu e concebeu, criamos o nosso primeiro solo. Ela concebeu junto comigo meu primeiro solo de dança, que tinha como o título uma pergunta: o frevo é teu? Esse solo foi um divisor de águas na minha vida, porque foi a primeira vez que eu fiz um trabalho de dança que eu não esperava ser elogiada. Eu estava me abrindo para a possibilidade do estranhamento das pessoas e do fracasso. Eu não queria subir no palco para fazer os pulos virtuosos, as coisas que eu sabia que as pessoas já iriam gostar. Eu queria realmente investigar uma coisa que era mais interna, que podia não ser bonita aos olhos do grande público. E aí, para minha surpresa, esse solo foi muito bem recebido no festival que eu apresentei, e eu recebi um convite para apresentar ele em São Paulo, no Instituto Brincante, de Rosane Almeida e de Antônio Nóbrega. Levei o trabalho para lá e, pouco tempo depois, fui chamada para morar lá em São Paulo, para trabalhar nos projetos do Instituto. E aí foi uma outra crise, sair de Recife, ir para uma cidade onde eu não tinha memória, porque aqui eu andava na rua, algumas pessoas reconheciam, diziam, ó, menino do frevo, a menino do frevo. E lá eu não tinha memória, podia dizer que meu nome era Maria, todo mundo ia acreditar. Então, em São Paulo, entrei nessa crise também sobre como lidar com a minha arte. Eu precisava catucar alguns lugares dentro de mim. E aí eu entrei na terapia, e das várias sessões que eu fiz, tinha uma que eu me lembro muito bem, que foi um exercício que meu terapeuta fez. Ele mandou eu ficar numa posição abaixada, assim, que era uma posição desconfortável. Ele me deixou naquela posição, saiu da sala, eu não entendi qual era o objetivo daquilo, então eu fiquei resistindo àquela posição o máximo que eu pude. E alguns minutos depois ele voltou para a sala e me viu intacta, na mesma posição. E ele queria realmente trabalhar comigo essa minha necessidade de parecer estar confortável, mesmo em situações desconfortáveis. E aí, nesse dia, conversando com ele, eu concluí o quanto que eu tinha me tornado refém dessa necessidade de parecer ser boa. Crescer no palco tinha me dado esse recurso de aprender a fingir muito bem as minhas dores. Porque o dançarino, muitas vezes, está com dor muscular, entra no palco e tem que dançar. Ou quando erra uma coreografia, tem que fingir que nada aconteceu. Ou então, quando leva uma queda dançando, tem que levantar e continuar. Então, eu tinha assimilado isso e levado isso para a minha vida também. Ao ponto de... Eu lembro até de uma história, quando eu tinha 9 anos, minha mãe gosta muito de contar isso. Eu, dançando no Recife Antigo, estava descalça, aí ralei meu pé, começou a sangrar. E minha mãe viu aquilo, ficou apavorada, disse, minha filha, seus pés estão sangrando, Flaira, pare de dançar. E eu, na hora, respondi, mãe, não se preocupa que o que me importa são os aplausos. Era muita pretensão da minha parte achar que eu ia conseguir carregar tudo sempre como se fosse um palco. E aí, com o tempo, depois dessa história do solo, eu tinha me encorajado realmente a fazer coisas que tivessem de confrontar as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. E lá em São Paulo, eu fiquei me questionando, disse, caramba, se eu morrer amanhã, eu vou ter investido meu tempo tentando ser o melhor de mim. O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz ainda que eu gostaria muito de fazer? A primeira coisa que me veio na cabeça é cantar. Eu amo cantar. Só que, diferente da dança, eu não tinha facilidade para cantar. Eu, quando era criança, tinha muita dificuldade, tinha vários problemas nas cordas vocais, fui para a fonoaudióloga porque eu ficava rouca, tinha fenda, calos, e uma série de problemas. Era um lugar de muitas emoções. Eu costumava dizer que, quando eu estava sob forte emoção, ou eu ficava eufórica, falando alto, ou eu ficava muda. Então, eu via que a minha voz representava um lugar difícil, e era ali que eu queria ir, porque eu sabia que ali eu ia conhecer alguma coisa mais sobre mim. E aí, nessa sede,
eu chamei 2 amigos músicos de São Paulo, Leonardo Gorosito e Alencar Martins, e a gente começou a arranjar algumas letras que eu já tinha escrito desse meu processo de autoconhecimento, de descobertas. E aí nasceu o meu primeiro disco, num tom bem confessional, meu primeiro disco intitulado Cordões Umbilicais. Era a necessidade de incluir mais as pessoas ao meu redor na minha criação artística. Chamei minha irmã, tivemos uma parceria juntas numa das canções do disco, meu pai e minha mãe cantando no disco, tirei fotos do meu sobrinho recém-nascido como imagem para o encarte. E aí divulguei na internet aos poucos. E a primeira música que eu divulguei na internet era a música que eu mais tinha vergonha de cantar. E era exatamente por isso, porque eu tinha mais vergonha. Eu disse, vai ser a primeira que eu vou colocar. E aí eu coloquei Me Curar de Mim, que dizia assim: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim. Para minha surpresa, obrigada.
Para minha surpresa, eu comecei a receber mensagens de pessoas de diferentes religiões por todo o país, agradecendo pela música, e um pastor evangélico entrou em contato comigo perguntando se podia usar essa música numa pregação na igreja. Eu achei super curioso e disse, claro. Depois descobri que tinha um grupo que trabalhava com o líder humanitário Sri Prembaba, em São Paulo, que estavam usando essa música nos retiros de meditação. Descobri que tinha um grupo em Minas Gerais que também estava usando essa música nos retiros através do ayahuasca. E aí também grupos de artistas no Ceará, no interior de São Paulo, e gente de todo o país me mandando mensagens agradecendo pela música. Isso foi muito arrebatador para mim, porque eu vi que, através da arte, eu estava acessando as pessoas num lugar um pouco mais profundo do que eu já tinha vivido até então. E isso passou a fazer muito mais sentido para mim, enquanto artista. A motivação agora não era mais ser aplaudida, nem o deslumbramento e a ilusão que o palco traz, mas sim a conexão, de fato, com a minha verdade, que automaticamente vai ressoando com a verdade das outras pessoas que buscam uma escuta verdadeira. E nesse processo, que ainda é muito novo para mim, eu tirei algumas conclusões, e uma delas é de que eu encontrei na minha fragilidade a minha força, descobri que a tristeza e as dores, elas podem ser otimizadas porque elas são verdadeiros antídotos para a hipocrisia. Descobri que querer mudar é viver constantemente num exercício de humildade, porque a gente vive num mundo que se estimula a competição, o individualismo, a vaidade, né? Então, querer mudar é ir contra isso diariamente e contra as nossas próprias sombras, né? E percebi que ter consciência das nossas sombras é ter liberdade de escolha para conduzir os pensamentos, para conduzir as relações ao nosso redor. Hoje, para mim, faz muito mais sentido pensar numa arte que tenha um caminho altruísta, inclusivo, e que é a ideia daquela frase, sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe. E é esse longe que hoje me interessa enquanto artista. E acredito que, através da arte, a gente pode, sim, convidar mais pessoas a repensarem como que tem conduzido as suas escolhas até aqui, para a gente se despir, de fato, de todas as máscaras que a vida vai colocando e que a gente vai absorvendo, e se conectar, de fato, com o que a gente é de verdade. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Obrigada.